Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar da previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Bom dia, Isa. Bom dia para vocês. Ontem nós falamos que poderia chover em todo o país. Exatamente. E, de fato, choveu e choveu forte, especialmente no sul. Aqui em São Paulo, caiu um toró à tarde. Um toró. Esquentou muito, como você falou, direitinho. Exatamente. E hoje, essa situação se repete, tá? Porque a gente vai ter um dia bem com a cara de verão mesmo. Teremos o sol, o calor, a umidade e o resultado é a chuva. Em algumas regiões, essa chuva pode sim vir forte, em forma de pancadas, como aconteceu aqui em São Paulo, Florianópolis e também Porto Alegre. Aliás, hoje, atenção, viu? Mais uma vez, você que está no leste de Santa Catarina e Paraná, hoje não tem risco para temporal não, tá? Porém, a chuva vai te acompanhar o dia todo, então tem alerta para deslizamentos e alagamentos. O risco de temporal hoje é para você que está no Acre, no Amazonas e em Rondônia. E as pancadas de chuva vão continuar principalmente à tarde em quase todo o país. E aí a gente mostra aqui como que ficou a situação ontem, né? Onde foi aí registrado o maior acumulado? Partindo do norte, centro-oeste e indo para o sul também. Nós temos aqui 3 destaques. Rio do Campo e Santa Catarina, em 24 horas, choveu 93 milímetros. Dracena, interior de São Paulo, 58 milímetros. E Florianópolis, 137 milímetros. Atenção, porque isso foi em 24 horas. Praticamente choveu aí quase o que normalmente chove no mês de janeiro. E mais cedo nós vimos pela imagem ali das pontes, né, que ligam a ilha ao continente, muita chuva também. Muita chuva. E hoje pode se repetir, mas como eu já disse, não é uma chuva forte, não. A gente destaca aqui também, ontem, o que aconteceu em São Paulo e na Grande São Paulo. Primeiro, olha aqui na capital. Onde mais choveu foi na Zona Sul, Capão Redondo, 28 milímetros, Jabaquara, 22 milímetros. Quando a gente fala em milímetros, muitas vezes as pessoas não conseguem entender, mas só para vocês terem uma ideia, para o mês na capital, o normal seria mais de 200 milímetros, o acumulado. Então, pensa só, em menos de uma hora choveu isso aqui, nesses 2 bairros na Zona Sul. Indo para a região metropolitana Grande São Paulo, foram quase 3.000 raios que caíram ontem. Realmente muita coisa, fora a chuvarada que caiu também. Agora, por que essa chuva com raios e granizo, inclusive granizo que também foi registrado? Sim. Por causa dessa nuvem aqui, a nuvem cumulonimbus, que é a musa do verão. É a nuvem poderosa que fabrica toda essa chuvarada que a gente sempre fala. Como é que ela se forma? Ar quente e úmido, que a gente tem aqui bastante, vai subindo, vai condensando, vai esfriando e vai lá para cima. Essa nuvem que é muito comprida, pode ter até 15 quilômetros de altura. As pedrinhas de gelo vão ficando lá em cima, só que em alguns momentos, em alguns locais onde elas se formam, essas pedrinhas não conseguem derreter e formar a chuva que a gente está acostumado a ver. E aí cai em forma de granizo mesmo. Eu estava até conversando com o nosso meteorologista, só para vocês terem uma ideia, quando essa nuvem se forma num ponto e outro não, no ponto que ela se formou é como se fosse um balde. Então ela cai de uma vez, por isso que aquela pancadona e às vezes o ralo está fechado. Então tem o alagamento. É isso que acontece. E acontece muito aqui na capital Exatamente. paulista. E foram essas nuvens poderosas que provocaram, viu, as pancadas de chuva que atingiram a região metropolitana de Porto Alegre na tarde de ontem. Por causa dos raios, o aeroporto Salgado Filho precisou ficar fechado durante 40 minutos. Um funcionário chegou a ser atingido por uma descarga elétrica, mas não corre risco de vida. A chuva causou problemas no trânsito também. Várias ruas ficaram alagadas, deixando motoristas com dificuldades. Em alguns pontos de Porto Alegre, o volume de chuva chegou aos 30 milímetros em pouco mais de meia hora, cerca de 1/3 da média esperada para o mês todo de janeiro. Em Santa Catarina, as fortes chuvas já provocaram estragos em muitas cidades. Uma árvore caiu sobre uma garagem, matando uma menina de 8 anos na cidade de São João Batista. Em Florianópolis, também teve queda de árvores e 10 pequenos deslizamentos. Foi a cidade com maior índice de chuva no estado. Em 10 dias, já choveu quase o volume inteiro para o mês. Em Miracatu, no sul de São Paulo, o excesso de chuva atrapalhou a produção de banana. O escoamento dos sítios foi prejudicado pelas más condições das estradas. O município tem 1.200 quilômetros de estradas rurais e pelo menos metade tem quedas de barreiras. A rodovia Eliezer Montenegro Magalhães foi interditada nesta quarta-feira na região de Ponta Linda, São Paulo. O rio que corta a estrada subiu e encobriu parcialmente uma ponte. Apesar da proibição de passar pelo local, alguns motoristas insistiram em se arriscar.
Jaque, tudo isso que a gente viu é consequência do calor e da umidade, Com né? certeza, essa combinação clássica do verão, né? Se o sol sai e aquece a atmosfera, tem umidade, a gente não tem como. Vai chover forte mesmo. Vai chover, não tem jeito, ainda mais mês de janeiro, que é um mês muito chuvoso, calor e chuva. A gente mostra aqui como é que fica o nosso dia hoje com o nosso mapa. Olha, todo o Verdão, onde não vai chover, é mais fácil explicar primeiro. Então, olha, no interior da Bahia, né, na parte aqui no oeste, e também boa parte de Minas Gerais. Tirando esses 2 pedaços aqui em amarelo, a chuva vem e vem também para valer em alguns momentos. Principalmente aqui nesse trechinho, Alagoas e Sergipe. Não é temporário onde está esse azulzinho aqui, mas é aquela chuva que vai continuar o dia todo, por isso pode ter alagamento. Persistente, exatamente. Em todo o Nordeste, a boa notícia no sertão aqui, tirando a Bahia, olha só que boa notícia. A chuva vem, mas vem aquela pancada, não quer dizer que vá ali conseguir acumular chuva nos açudes, né? Mas já é uma boa notícia para você que está aí no Nordeste, né? Aqui, olha só, no Norte eu destaco principalmente Amazonas, como eu disse, Acre, dá uma olhada aqui, Acre pode ter temporal e também nessa parte aqui de Rondônia. Para o Centro-Oeste, a chuva vem a qualquer momento, mas o sol vai aparecer e no sul também com destaque para o leste de Santa Catarina e Paraná. São Paulo, atenção, o sol aparece com calor e a pancada que pode ser forte vem também. A chance de chuva no Rio é menos, tá? Comparando com São Paulo. Vamos aqui para as mínimas? Vamos. O dia começa, olha, já com calorzinho até. Porto Alegre, mínima de 20, Florianópolis, 19, 21 tanto em São Paulo e também no Rio de Janeiro, tá? 23 em São Luís, Macapá, 24, 22 em Palmas e 20 em Goiânia. Daqui a pouco eu trago mais detalhes como fica o dia hoje em relação às máximas, mas posso dizer que vai fazer um calor danado. Ótimo, então combinado até já, Jaque, obrigada. Voltamos então com a previsão do tempo, Jaqueline Brasil, repete pra gente. Quais são os locais onde pode chover forte hoje? Porque já está chovendo demais há muitos dias, né? Há muitos dias. Eu posso dizer para vocês que a combinação clássica calor mais umidade é chuva na certa e claro que em várias regiões essa chuva pode vir forte sim em quase todo o país. Sabe onde não chove só? No oeste da Bahia e em boa parte de Minas Gerais. O risco de temporal hoje é para você que está no norte. Então, no Acre, oeste do Amazonas, sudoeste do Amazonas, na verdade, parte de Rondônia também. E no sul, a chuva continua e aí que é o grande alerta também, o sul. Por quê? Não tem risco de temporal no sul, mas como choveu muito no leste, tanto de Santa Catarina, e a gente inclui Florianópolis e também leste do Paraná, hoje essa chuva ela é persistente, é uma chuva moderada, mas que vai ao longo do dia. Por causa disso, do acumulado de chuva de ontem, a chuva que persiste hoje, tem alerta para alagamentos e deslizamentos. Além disso, esse B que apareceu aqui é um sistema de baixa pressão que se formou entre ontem e hoje, então ele acaba aumentando mais áreas de instabilidade para o sul e também puxa como um aspirador o vento quente e úmido vindo lá de cima do norte, tá? Aí a gente mostra aqui como é que está o nosso mapa, todo o Verdão. Como eu falei, só aqui, olha, nessa parte amarela, pegando Minas e Bahia, que não chove, mas olha só que boa situação para você que está aí no Nordeste. Se prepare porque você aí no seu sítio, na sua plantação, pode cair um pouco d'água. Não vai ser o dia todo, mas é uma pancada que vem em pontos isolados, né? Pode ser que caia numa cidade, em outra não. Aqui tá mais azulado, Sergipe, Alagoas, aí sim, o dia fica um pouco mais fechado, tá? Aí a gente vem um pouco mais para baixo, onde nós mostramos aqui Santa Catarina, Paraná e atenção, porque no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, como nós mostramos mais cedo, choveu bastante e hoje a chuva pode apertar mais uma vez. O sol aparece, mas a chuva pode chegar mais cedo. Aqui na região metropolitana, na capital, vai ser aquele dia de sol entre nuvens e a chuva que vem à tarde. Repeteco de ontem. Repeteco de ontem. Rio de Janeiro pode chover, só que a condição é menor para chuva no Rio, tá? Centro-Oeste, o sol aparece, a chuva vem mais tarde e aqui no norte, como eu falei, olha só como está mais escuro aqui em boa parte do estado do Amazonas, Rondônia pegando também parte de Mato Grosso no Centro-Oeste. Tá tudo azul no Acre porque tem risco de temporal, sudoeste do Amazonas e também parte de Rondônia. Vamos para as máximas, prometi que ia fazer calor e olha só o calor que vai fazer hoje. Porto Alegre, máxima de 32, Rio de Janeiro 34. Aqui em São Paulo 29 graus, o calor continua mesmo. Tanto Belo Horizonte quanto Goiânia 31 graus, subindo Teresina e também Recife 30 graus e 35 graus em Palmas. Olha só a diferença dos outros estados, outras capitais em relação a Florianópolis. 25 graus e é isso por causa das áreas de instabilidade, o sol ali não consegue aquecer por causa desse cobertor de nuvens. Fiquei pensando agora em quem está passando as férias em Florianópolis, né, em Santa Catarina. Hoje o dia ainda vai ser chuvoso. Ontem foi, hoje vai continuar.
vai. Tem uma perspectiva de melhora, Jaque? Amanhã, já falo sobre isso porque antes, olha só que curioso, 25 graus em Florianópolis, né? Só que não é só em Florianópolis que essa temperatura não vai subir tanto hoje. Olha só, galera de Balneário Camboriú, gente, 25 graus só, já pensou passando as férias lá? Não é uma praia tão boa, não. Não é, ainda bem que tá na animação das férias. Guarapuava, Paraná, olha, máxima de 24. Bem baixa. Nesses dois locais, a máxima aí, a média pro mês é um pouco mais elevada, tá? 29 graus em Camboriú e 26 graus em Guarapuava. Agora sim, respondendo a sua pergunta, e você que tá aí também deve estar interessado, como é que fica amanhã? Essa baixa pressão que está na altura de Santa Catarina, ela vai se enfraquecer, mas vai se deslocar um pouquinho para cá, para São Paulo. Por isso que amanhã o tempo fecha um pouco mais aqui em São Paulo. Calma, que é só amanhã. Fim de semana melhora, tá? No sul, a situação vai melhorando. Ainda tem chance de chuva? Tem, mas bem menor em relação ao dia de hoje. Então, a tendência de melhora para o sul. E como vocês estão vendo, o grande acumulado continua no norte. E olha só que interessante, tanto ali, olha, no sul do Ceará e Piauí também, um pouquinho de acumulado. E amanhã a gente fala mais sobre isso. Que assim seja. Obrigada, Jaque. Até amanhã. Até amanhã, até amanhã.